O homem conquistou incontáveis progressos em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material, mas perdeu o rumo. Por isso está sendo oprimido pelas perturbações temporárias de um mundo em transição, resultando em vazio existencial. Surgiram então no seu íntimo os questionamentos. Por que sofro? O que eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? Vamos participar da 18ª Semana Espírita da Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues Duarte, de 24 a 28 de setembro, para entendermos o que significa viver como espírito. Prezados, prezadas, boa tarde. Estamos iniciando mais uma transmissão pela Casa da Fraternidade e hoje nós temos o orgulho, de estarmos iniciando a 11ª Semana Espírita da Casa da Fraternidade. Sejam todos bem-vindos e nós vamos trazer aqui agora os nossos convidados de hoje. Primeiramente, senhor José Jerônimo. Boa tarde, seu Jerônimo. Como vai o senhor? Boa tarde, amigo. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, Marco. Seja bem-vindo. Marco Oliveira. Boa tarde, gente. Parabéns à comunidade Casa da Fraternidade, não é? E agora, Patrícia. Boa tarde, Patrícia Lins. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Muito obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, nós trouxemos o seu Jerônimo para ele iniciar aqui a nossa conversa, nosso evento. Ele vai fazer a apresentação dele, a apresentação também dessa experiência que ele teve com a fundação, que ele é um dos fundadores da Casa da Fraternidade, e em seguida teremos também a apresentação dos nossos convidados, Marco e Patrícia. Seu Jerônimo, o senhor pode ficar à vontade para nós darmos início, com a prece inicial, e depois o senhor pode fazer a apresentação. Tá bom? Divino Mestre Jesus, Senhor de nossas almas. Hoje, Divino Mestre, nós estamos em Teu nome, agradecendo a toda a espiritualidade que tem nos proporcionado a oportunidade do espiritual. Agradecemos a todos eles e agradecemos também, Divino Mestre, ao Teu amor, à Tua misericórdia e a todo o exemplo de vida que tem nos dado através do Teu Evangelho. Fica conosco, Jesus. Fortalece-nos nos nossos momentos de fraqueza, de dificuldade, e ilumina as nossas consciências, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar da felicidade que nos prometeste, que assim seja. Deus seja louvado. Que assim seja. Bom, para quem não conhece seu Jerônimo, ele foi um dos fundadores da Casa da Fraternidade, ele faz parte do grupo de fundadores, fez parte da diretoria em várias gestões, inclusive foi presidente da Casa da Fraternidade, foi presidente do Conselho Administrativo e coordenador de grupos de estudos, grupo também de mediúnica e grupo de educação mediúnica e dentre outras coisas. Seu Jerônimo, o senhor pode ficar à vontade para falar, tá bom? Bem, eu só peço que quando chegar no tempo, você avise para eu não me estender demais. Ok? Tá, eu aviso sim, pode ficar à vontade. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que Deus nos abençoe a todos, agora e sempre. Longe dos olhos, mas sempre perto do coração. É assim que eu me sinto em relação a todos os amigos e amigas com quem eu trabalhei na Casa da Fraternidade.
Foram momentos inesquecíveis. A companhia de vocês estará sempre gravada em minha mente e em meu coração. Hoje nós estamos reunidos, mesmo distantes, mas nós estamos reunidos pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, e vamos então conversar rapidamente, só alguns minutos, para dar início à tarefa desta tarde. Então, essa reunião de hoje é uma comemoração em homenagem a dois eventos importantíssimos para a Casa da Fraternidade. O primeiro momento foi aquele que, às 20 horas do dia 28 de setembro de 1987, 71 almas reunidas em torno do mesmo ideal, do mesmo sentimento de amor e de esperança, elegemos a Casa da Fraternidade como o local de trabalho espírita sob o domínio de nossa irmã Noélia. E de lá para cá tem sido sempre assim. Ela nos deixou, muitos daqueles companheiros nos deixaram, uns porque tomaram outros caminhos, outros porque já retornaram ao mundo espiritual. Creio eu que eu sou um dos poucos que ainda não recebeu o bilhete de regresso, mas me parece que não está muito distante. Contudo, irmãos, vocês estão de parabéns por terem dado continuidade ao ideal daquelas 71 almas que se reuniram e, sob a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, fundamos a Casa da Fraternidade, que depois que Dona Noélia retornou ao mundo espiritual, em sua homenagem, nós agregamos o seu nome ao nome da casa. Portanto, hoje, Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues Duarte. Vocês têm sido importantíssimos na continuidade daquele nosso ideal. Têm trabalhado com afinco, com desinteresse, visando apenas a prática do bem e da caridade. Por isso é que eu parabenizo em nome de todos aqueles que nos reunimos naquela noite. Eu parabenizo a todos vocês. A vocês que ainda estão encarnados e a vocês, irmãos e irmãs que já desencarnaram, que certamente, nestes momentos em que nos reunimos fraternalmente para comemorar esses eventos, certamente vocês estão conosco. Por isso, muito obrigado e que a misericórdia divina continue envolvendo a todos vocês no caminho do bem e da misericórdia. O segundo evento é a comemoração da Semana Espírita. A Semana Espírita, eu tenho que fazer jus à irmã que foi quem idealizou esta primeira Semana Espírita, Dona Sônia Alfaia, nossa irmã querida que prestou, não sei se ainda continua prestando, vários e vários dias e anos do seu trabalho em benefício da nossa instituição. Fez parte comigo e com outras almas queridas da direção da casa. Portanto, sejam bem-vindos a essa tarde maravilhosa, cheio de esperança, cheios de alegria e confiantes sempre na bondade divina. Estas são as palavras que eu gostaria, ou melhor,
que eu estou passando para vocês, viu? Em nome de todos aqueles que fundaram essa casa. Muita paz para todos e muito obrigado pela oportunidade. Que Deus seja louvado. Amém. Então, São Jerônimo, nós que agradecemos, né? Só recordando um pouco o que o senhor falou, né? No dia 28 de setembro de 1987, Dona Noélia Rodrigues Duarte fundou a Casa da Fraternidade juntamente com um grupo de dedicados amigos que ela tinha, né? Exato. E nossos sinceros agradecimentos aos fundadores desta casa. Nesses 35 anos, quantas pessoas por lá já passaram, né? Quantas dores foram aliviadas. São 35 anos de história, de amor, de acolhimento. Então, em nome da Casa da Fraternidade, seu Jerônimo, mais uma vez, né, quero agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez à casa, né, por toda essa dedicação, e também é pela sua presença aqui nessa abertura do evento. Estamos homenageando o senhor e estendendo essa homenagem para todos os demais fundadores da Casa da Fraternidade. Muito obrigado, senhor... amigo. Então, agora nós vamos dar prosseguimento aqui, né, ao nosso evento. Se o senhor quiser dar um tchau, um oi, né, mas para mais alguém, pode ficar à vontade. Tá bom? Tudo bem. Então, bom, seu Jerônimo, ele agora, a gente vai tirar ele aqui, né, ele vai ficar acompanhando com o Luiz na sala de espera aqui. Nós vamos dar prosseguimento à 18ª semana espírita da Casa da Fraternidade. Bom, então, está aberta a 18ª Semana Espírita. Seu Jerônimo, até daqui a pouquinho. Estou tirando aqui o senhor, tá bom? Boa tarde. Até logo, amigo. Até logo. Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu colocar aqui todo mundo do mesmo tamanho. Bom, para quem não conhece ainda Marco, né? Marco, ele é palestrante espírita, evangelizador espírita, trabalhador da FEB e também da FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia e Federação Espírita do Brasil, né? E também trabalhador da área de infância e juventude. Patrícia é palestrante espírita, escritora espírita e idealizadora do canal do YouTube Lições de Amor, e também trabalhadora do GPEC. Vocês podem ficar à vontade, né, para dar um oi, mais uma vez um boa tarde para todos, tá bom? Eu vou deixar para a beleza do trio, que é Patrícia, né, Paty? Você é a mais bela entre as belas aqui, sem fazer, não roubando o slogan do Leia aí. Obrigada pela gentileza, Marco. Então, gente, é uma alegria muito grande partilhar desse momento festivo com vocês. Não é pouca coisa esses anos de dedicação, né, esse espírito de fraternidade, ouvindo o senhor Jerônimo falar, dá um sabor de verdade às razões pelas quais a gente é imerecidamente convidado para esse momento. Quando ele fala dos precursores, dos veteranos e atribui esse mérito, né, louvável a todos eles. Então, para nós é uma grande honra e um prazer dividir o palco com o Marquito, que é uma referência na evangelização, com o qual aprendo muito. Então, tenho certeza que será uma tarde frutuosa. E estar entre amigos é muito bom. E ouvindo essas referências que você falou, Paty, me lembra a Casa do Caminho, que sem uma base sólida, né, não se constrói nada. Então, é graças a esses antecessores que construíram essa base sólida que a Casa da Fraternidade faz 35 anos. Se não fosse essa equipe comandada lá atrás por Dona Noélia, né, que conheci, inclusive compartilhamos algumas atividades juntas, tive esse prazer da alegria, do carinho dela, e ver que o seu Jerônimo aqui representando essa turma, a gente vê o quanto é importante ter uma base sólida e que hoje a gente apenas, nesse momento da abertura, a gente está dando prosseguimento a esse trabalho. Então, gratidão à Casa da Fraternidade por esse espaço construído durante tanto tempo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer também a vocês, né, em nome da Casa da Fraternidade, e também eu gostaria de agradecer nesse momento aos parceiros que contribuem, né, com a Casa da Fraternidade para até este evento aqui acontecer. Então, Spallanzani,
Nós também temos o Centro Auditivo Itaigara, Boca do Rio Autopeças, NC Materiais de Construção, Quality Auditores e Contadores, Toque de Festa, Toque Final Mármores e Granitos e Clara Braz Terapias. Muito obrigado a todos vocês. E agora, deixa eu fazer uma mudança aqui na tela. Vamos passar, então, ao nosso trabalho em si. Gostaria de começar com o Marco, né, por ordem alfabética e até também pela ordem do tema. Eu gostaria, Marco, de trazer para você um questionamento para você começar a sua fala, né? Nós estaremos atribuindo em torno de 20 minutos para Marco e depois Patrícia, e estaremos logo em seguida abrindo para o nosso público, a qual nós agradecemos, né, a participação de todos e damos boa tarde também, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para colocar suas palavras de carinho, suas perguntas, suas dúvidas, porque este é o momento. Nós temos aqui, né, a presença de Marco e Patrícia, que estão para nos ajudar a compreender melhor sobre o tema aqui proposto, né? Viver como espírito. Então, Marco, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: por favor, nos fale sobre o espírito enquanto eu indivíduo, em diferentes níveis de consciência e sua relação com o instinto e o medo. Pode ficar à vontade, Marco. Obrigado. Falar do eu indivíduo é falar de mim mesmo. Eu não vou nem aprofundar muito, que eu sei que Patrícia depois vai aprofundar, vai chegar nessa questão, mas eu gostaria de, como é roda de conversa, eu vou lançar algumas perguntas para reflexão e depois, na hora do bate-papo, perguntas e respostas, a gente vai tentar aprofundar mais nessa questão. Então, Tom, coloca para aí primeiro o tema que a gente vai trabalhar nesses 20 minutos aqui agora. Pode botar o slide aí agora, que é eu, indivíduo. A gente percebe aí uma montagem de um quebra-cabeça. E a gente fica analisando aí, não sou terapeuta não, viu, gente? Terapeuta aqui é parte. Mas a gente fica analisando esse eu indivíduo. E diante desse indivíduo, a gente vai lançar a primeira questão. O que sou eu? E aí muitas dúvidas nos vêm à cabeça. O que sou eu mesmo? E a gente começa a olhar para um lado, olhar para o outro, como espírito espírita. A gente vai à busca do livro dos espíritos, né? E saber o que somos. Mas esquecendo o que somos, vamos focar no que sou. E essa pergunta reverbera na nossa mente, no nosso coração, e muitas vezes a gente diz assim: eu sou Marquito. Só que a gente está equivocado. Eu não sou Marquito, eu estou Marquito. Então, mais uma vez, a filosofia vem provocando a gente. E o que é que eu sou? E me lembro, há muitos anos atrás, eu era criança, tinha um programa humorístico com o Jô Soares, onde ele perguntava, ele era um rei, né? E ele perguntou: o que é que sou, o que é que sou? E aí o público respondia: sois rei. E a gente analisando, o que é que vocês responderiam para mim? Digamos, se eu perguntasse o que eu sou, vocês me ajudariam com essa resposta? Primeira premissa: antes de vocês me ajudarem com a resposta, vocês sabem quem vocês são? Porque a gente não consegue dar ao outro o que a gente não tem. Então fica difícil para alguém responder por mim. Então a base que a doutrina espírita nos traz, segura, fortalecida, ela nos orienta que o que somos? Espíritos. E espíritos aí sim com E maiúsculo, aonde adquirimos a individualidade, a inteligência. Por isso que ninguém pode responder por mim o que sou. Eu preciso tomar consciência do que verdadeiramente sou e perceber: sou espírito. E daí entender e atuar como tal, valorizando o que é mais do espírito e menos o que é da matéria. Com isso, não significa que eu vou desprezar o que é da matéria, não, porque eu preciso usar-me dela como elemento, como veículo para alcançar o meu progresso moral e o progresso intelectual também. Aí vem uma segunda questão também muito difícil para responder: quais sentimentos carrego comigo? As nossas emoções básicas, raiva, medo, tristeza, alegria, né? Mas a gente fica analisando assim: que sentimentos eu carrego comigo? E eu vou um pouco além desse questionamento, vou perguntar e cada um vem a sua reflexão e nos responde mais adiante, né?
qual a sua maior virtude? Ou vou até provocar um pouquinho mais. Quais virtudes vocês possuem? Ou quais virtudes nós possuímos? E eu posso responder por mim aqui agora. Eu, Marco Oliveira, Marquito, como quiserem me chamar, Marco, possuo todas as virtudes. E em possuindo todas as virtudes, agregado a elas, vem os sentimentos. Lembremos que o homem é instinto, emoção e sentimento. E qual é o sentimento mais puro? Jesus já nos informou: o amor. É a lei do amor contida nas leis morais e que nos levam a perceber que eu preciso praticá-la, como Joana de Ângeles nos traz, sem condições. O amor incondicional. Eu amo porque eu percebo no outro criatura tanto quanto eu. Então, a gente analisar quais sentimentos, quais virtudes, eu posso dizer a vocês que eu tenho todas as virtudes comigo. Aí vocês vão perguntar assim, você não acha que está sendo um pouco demais dizer que tem todas as virtudes? E eu reafirmo, tenho todas as virtudes. Agora, se você me perguntar se estão todos aflorados, estão todos atuando, aí é uma outra questão. Ainda não. Mas enquanto essência, enquanto espírito que sou, possuo todas as virtudes com os melhores sentimentos. Aqueles sentimentos de paz, de amor, estão todos em mim. Eu preciso despertá-los. E aí isso vai me levar a uma terceira pergunta. Já que a gente se reconhece como criatura advinda do Criador, e muitos até alegam como filho de Deus, como me sinto? Será que eu estou unido a este pensamento quando Jesus afirma eu e o Pai somos um? Nós temos essa certeza. Nós podemos reafirmar isso com segurança, que eu já sinto, já percebo em mim a tomada de consciência de que eu e o Pai somos um? Será que eu estou tão íntegro ao Pai? Será que a minha postura moral, ética, está conforme o que nos propõe o Criador? De sermos todos irmãos. E como os primitivos, os cristãos primitivos, né, que eram reconhecidos por muitos se amarem. Tudo pertencia a todos e nada pertencia a ninguém, porque era tudo dividido, compartilhado. Uns cuidavam dos outros de acordo com a necessidade naquele momento. Uns possuíam virtudes tais, outros possuíam virtudes tais, e eles se ajudavam e conseguiam permanecer unidos, de mãos dadas, lembrando aí Leopoldo Machado, né, Hino à Alegria Cristã, ombro a ombro, lado a lado. Então, o sentimento que nós devemos trazer em relação a este Criador é estarmos em conformidade com as leis deste Criador. E onde estão as leis de Deus, senão na nossa própria consciência? Mas como eu consigo chegar a tal ponto de compreender estas leis? Como é que eu consigo? Reconhecendo-me filho de Deus, espírito, que possuo ainda dentro das minhas questões, emoções, mas que já estão chegando aos sentimentos mais puros, sim, nossa caminhada vem de muito tempo, já estamos num espaço que conseguimos perceber muitos dos nossos sentimentos de forma clara e de forma a prestar serviço a si mesmo e ao próximo. Mas qual a melhor ferramenta para nos fazer entender isso? Como conseguimos isso? E aí eu pedi a Tom Zé agora que coloque um vídeo. É um vídeo curtinho de 1 minuto. Mas vamos ver se é uma música, se a gente se encontra nessa música. Vamos lá, Tom. Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerás. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave de evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer.
acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção, no mundo de tanta beleza. É preciso amar. É preciso amar. Pois é, autoconhecer-se. Já estava descrito lá, chegado por Sócrates, como o melhor caminho, conhece-te a ti mesmo. Lá no oráculo de Delfos, na antiguidade, na Grécia Antiga, e trazida para os nossos dias de hoje como a melhor ferramenta para entendermos quem somos. Autoconhecer-se significa amar a si mesmo, e é lembrando Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. A gente não consegue dar ao outro o que não tem, e é por isso que a gente precisa descobrir-se primeiro. Reconhecer-se como filho de Deus e como uma parcela importante na construção do mundo, do planeta, colaborando com a existência de tantos outros seres ao nosso redor, encarnados e desencarnados. Mas só chegarei a este ponto quando estiver pleno. E neste pleno, identificarei em mim os lados sombra, clareando-os cada vez mais, tornando-os o que verdadeiramente são, luzes interiores. Pois não está na nossa capacidade viver à sombra. Como diz Caetano Veloso, nós nascemos para brilhar, e ele não imagina o quanto de verdade ele traz na sua música, de reconhecer isso. Mas para esse autoconhecimento, nós vamos utilizar de alguns do quem sou, de onde eu vim, para onde a gente vai, e a gente vai entrar numa questão chamada níveis de consciência, muito bem trabalhado por Joana de Ângeles no livro Ser Consciente. E ela vai questionar. A primeira coisa trazida por Joana de Ângeles é a consciência de sono sem sonhos. De forma prática, de forma simples, recomendo quem quiser depois leia o livro, né? Ela diz que são a capacidade nossa em cumprir os fenômenos fisiológicos. São aqueles que estão mais ligados à proposta da carne, da existência. É o que está conosco no dia a dia. Então, esse é o primeiro passo para a tomada de consciência, ou seja, seria o primeiro nível. O segundo nível, a consciência de sono com sonhos. E aí nós vamos dialogar entre consciente e inconsciente. E a gente lembra no mundo maior, quando André Luiz nos traz, né? O supercentrar-se, centrar-se, ele traz os 3 níveis de consciência. Lá em cima, no alto da pirâmide, nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos. Depois, no caminho do meio, que seria o térreo, nós temos a nossa realidade, é o nosso ego, é o que estamos vivenciando na existência. E lá no porão, nós temos o self, que é o automatismo, aquilo que nós já consideramos pertencente a nós, desabrochado. Então, a gente vai levando a tantas diferenças e a tantos momentos. Mas neste, a gente já se reconhece uma ligação entre o que está no consciente e o que está inconsciente. É o diálogo entre o ego e o self, né? Depois nós vamos à consciência de sono acordado. Aí nós entramos no processo de identificação. E é nesse processo de identificação, é a determinação pessoal, a nossa vontade, que nos leva a ideais mais nobres. A gente vai descobrir neste momento a finalidade da nossa existência e lembrando que nós estamos aqui missionários, ou seja, a missão do homem inteligente na Terra. Então, estamos todos missionários nesse processo. E aí a gente vai, nessa finalidade da existência, a gente vai descobrir não mais o que é necessário, e sim o que é essencial. E eu gosto muito de trazer como exemplo.
O dinheiro é necessário à nossa vida na existência, mas não é essencial. Eu costumo brincar dizendo que é melhor ser amigo de quem tem dinheiro, porque não tem as preocupações que a administração do dinheiro traz, mas a gente usufrui da amizade desse, que em qualquer necessidade, esses amigos estão sempre prontos a nos ajudar. Então, dinheiro é necessário, mas não é essencial. E o que é essencial para nós é o momento de despertar e olhar e aspirar o que é essencial, a minha vida enquanto espírito. Só que isso depende também do nosso amadurecimento, de a gente compreender que não termina aqui, nem começa aqui, nós começamos há muito tempo e temos uma jornada pela frente, né? No quarto nível de consciência, Joana já traz a transcendência do eu. A gente vai se desidentificar do que somos hoje, da persona, de um ser coletivo, para aí sim deixarmos-nos conduzir pelo self, o espírito, o que somos em maior grandeza. É por isso que eu afirmei que eu tenho todas as virtudes, como espírito, como essência. Está lá dentro de mim. Quando a gente questiona quando chegaremos a nos tornar homens e mulheres de bem, é só nos identificarmos com essa proposta que já está escrita em nós. Já permanece, já está latente dentro de nós essa possibilidade de tornarmos homens e mulheres de bem, desde que a gente se identifique com ela, e esse é o momento, nesse quarto nível. E o último nível, que é o nível 5, Joana nos traz a consciência cósmica. É nos identificarmos com toda a criação, com o universo, pois Deus não para de criar. E aí sim, nós chegaremos à possibilidade em vislumbrarmos-nos como co-criadores do universo. Essa é a grande beleza. E aí sim, nesse momento, a gente vai descobrir por que é que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quando chegarmos a esse patamar de consciência, de reconhecermos-nos vinculados a toda a criação, independente da que está no planeta Terra, identificando-nos diretamente com Deus, nós seremos deuses. Não como Deus, mas seremos deuses com essa possibilidade, essa identificação e essa proximidade com o que nós chamamos de Pai, mas que eu prefiro chamar de Criador, porque a criação permanece a todo momento. Então, refletirmos sobre essas questões, espero que surjam bastante perguntas ou reflexões, que valem não só perguntas, valem reflexões também sobre o que foi trazido aqui. É deixar a pulga atrás da orelha. Então, agradeço esse momento, por esse despertamento para mim e por essa busca de tomada de consciência. Obrigado, Marcos. Você trouxe aí, né, uma série de coisas para a gente refletir também, algumas provocações aí que talvez a gente demore um pouquinho, né? Bom, nós já temos algumas perguntas aqui e daqui a pouco nós voltamos para ela. Eu vou trazer Patrícia. Mais uma vez, obrigado, hein, Marcos? Marco. Oi, Patrícia. Bom, Olá. já seguindo, né, essa fala inicial de Marco, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, viu? Por favor, nos diga algo sobre esse espírito, o eu evoluindo, né? E sua relação com autoconhecimento, com evolução, e prosseguindo com as perguntas que Marco já nos trouxe aqui, né, para nos inquietar, né? Com relação a quem sou, de onde vim, para onde vou. Por favor, Patrícia, fique à vontade. Obrigada, Tom. Boa tarde, gente, mais uma vez. Bom, depois dessa rica explanação do Marco, né, que trouxe várias questões inquietantes para que a gente possa reflexionar, eu trouxe um poema que é intitulado Evolução de Antero de Quental, que eu acredito que possa nos dar também subsídios para que a gente entenda um pouco melhor a nossa origem, as nossas transições, as fases pelas quais a gente passa e o que a gente aspira. E também pode nos fazer reflexionar sobre quem somos. Ele diz assim: fui rocha em tempo, e fui, no mundo antigo, tronco ou ramo, na incógnita floresta. Onda, espumei, quebrando-me na aresta do granito, antiquíssimo inimigo. Rugi, fera talvez, buscando abrigo, na caverna que em sombra urze e giesta,
Ou monstro primitivo, ergui a testa, no limoso paú, glauco passigo. Hoje sou homem, e na sombra enorme vejo a meus pés a escada multiforme, que desce em espirais na imensidade. Interrogo o infinito, e às vezes choro. Mas, estendendo as mãos no vácuo, adoro e aspiro unicamente à liberdade. Então, esse poema muito belo de Antero de Quintal nos mostra o que Kardec vai elucidar na obra O Livro dos Espíritos, no finalzinho da segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, que ele vai falar sobre os reinos, que a nossa experiência enquanto princípio inteligente foi experimentada por vários reinos e hoje, herdeiros de nós mesmos, em priscas eras, carregamos no nosso íntimo, na nossa essência, no nosso si mesmo, que está por ser descoberto, né? O devir que a filosofia explora, que a psicologia também explora, né? O vir a ser, o tornar-se si mesmo, que também está presente na psicologia junguiana, quando ele fala sobre a individuação. Então a gente percebe como nós fomos experimentados em múltiplas experiências e uma das nossas principais missões nesse processo de autoconhecimento é justamente ir colocando luz e claridade sobre essas nossas potências, os recursos de que já dispomos, sobretudo recursos psíquicos, com o objetivo de nos tornarmos melhores e de apresentar o nosso melhor para nós mesmos e para o mundo. E na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, quando ele vai falar sobre evolução e finalidade da alma, ele vai recordar exatamente isso, que a alma vem de Deus, criada à sua imagem e semelhança. O doador da vida nos congratulou com essa dádiva de existir, e em todos os reinos da natureza, sobretudo por aqueles que nós passamos, uma evolução sempre é reconhecida através desses processos de todos os tempos. Nessa escala evolutiva, o pensamento, a consciência e a liberdade, colocada ao final nesse poema de Antero de Quintal, ele vai despertando, desabrochando à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência nesses níveis que muito didaticamente o Marco apresentou através do que a veneranda instrutora Joana de Ângeles apresenta na sua série psicológica. Então Leon Denis vai falar: na planta a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem desperta, acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Ou seja, através dos recursos de que já dispomos, nós podemos despertar essa consciência para que nós possamos nos observar. Mas contra esses esforços, por vezes muito sinceros de nossa parte, funcionam uma espécie de automatismos que por vezes nos distraem, que são defesas ou fugas dessa missão precípua. Tem uma obra que eu gosto demais, que é a obra Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e já na introdução, Emmanuel vai colocar que todos os homens menos rudes sempre têm uma missão muito grande, uma convocação pessoal, como ele vai dizer, ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo, a esse chamado, é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ou seja, nós estamos sendo convocados na vida, durante essa reencarnação, e não no mundo espiritual, né? E não apenas em desdobramento, mas aqui, no tete-a-tete, no contato uns com os outros, a evoluir e a nos conhecer. O esforço de autoconhecimento, ele não necessariamente se dá quando nós estamos isolados socialmente, internados no monastério, num processo de imersão, né,
nesses eventos muito louváveis, muito respeitáveis que são feitos para que a gente entre em contato com a nossa verdadeira natureza. Ele se dá quando a gente está no trabalho, quando a gente participa das nossas atividades na casa espírita, quando eu estou no almoço em família, nas confraternizações, no dia a dia, dentro de casa, quando eu não estou no trânsito, quando eu estou exercendo a minha cidadania, né, o meu dever cívico em sociedade, seja no meu bairro, na minha cidade, no meu país. Por quê? Porque são nesses momentos que eu estou em contato com o outro. E aí são essas virtudes que Marcos citou, que estão em germe dentro de mim e que precisam de ensejo, precisam da cova escura, qual aquela semente que há de germinar, precisa do trabalho da radiação solar, da alternância dos climas, da chuva benéfica, para poder germinar. E essas condições climáticas, né, esses fatores externos que são dados para a semente, a fim de que ela possa germinar, crescer e se tornar mais tarde uma árvore frondosa, para a consciência humana, são as oportunidades de luta nos mundos equivalentes às necessidades de aprendizagem do ser espiritual que nós somos. Então a gente evolui na lide diária. É aí que o princípio da inteligência e da vida, já individualizado como consciência cósmica, criada por amor e para amar, tem a oportunidade de manifestar todas as características e peculiaridades dessa partícula de essência divina, até o ponto quando a gente consiga fazer um processo de integração em todos os adiantamentos que a gente fez em cada reencarnação. Porque a nossa vida é dividida em fascículos. A vida é uma só, dividida em fascículos. E nós, atualmente, na personalidade Patrícia, na personalidade Tom Zé, personalidade Marco, estamos desenvolvendo uma pequena parte desse muito que eu sou. Mas, se eu sou apenas um pouco do muito que eu sou, quando finalmente eu vou conhecer todas as minhas potencialidades? Talvez isso esteja relacionado com o conceito de individuação, colocado por Jung, e que Joana de Ângeles retrata bastante nas suas obras da série psicológica, tornar-se si mesmo. Quando o si mesmo, cheio de potencialidades, consegue despertar, e o próprio ego, em cada uma dessas personalidades, abre espaço para que nós possamos nos colocar nas experiências para nos descobrir. Esse tornar-se si mesmo, a fim de que a gente alcance essa totalidade psíquica, a totalidade das nossas potências, da nossa autonomia, da nossa realização, ela se dá no momento em que a gente vence os pequenos entraves, os pequenos obstáculos do nosso processo de maturidade psicológica. E quais são eles? Os mais simples, como narrados por Jesus, quando a gente exercita a paciência, quando a gente exercita o amor ao próximo e a empatia, a comiseração e a piedade, quando a gente se empreende esforços de fazer todo o bem que a gente possa, seja o silêncio ou a palavra amiga, uma moeda benfeitora, um copo de água, um prato de sopa, uma escuta no momento em que alguém está aflito precisando desabafar, seja através do perdão aos nossos inimigos, às pessoas que por vezes nos quiseram mal por ignorância dos efeitos disso. Em todos esses momentos, nos nossos caminhos, nos caminhos que trilhamos, nós temos a possibilidade de nos tornarmos maleáveis aos próprios convites da vida. Então, o processo de autoconhecimento, ele não está centralizado num ato ou num fenômeno, numa manifestação pontual de epifania, quando todas as coisas, enfim, vão fazer sentido. Aquele movimento, aquele momento de iluminação espiritual, agora sim eu consigo ver. São movimentos paulatinos e consistentes durante a nossa caminhada pelas vias escuras pelas quais nós passamos. A gente vai trajando vestes distintas a cada reencarnação, vamos manifestando o nosso comportamento, os nossos pendores, exercitando o nosso livre-arbítrio nesses diferentes organismos que nós animamos, justamente caminhando para Deus,
caminhando para esse processo evolutivo. Então, eu evoluindo, vou me percebendo através dos meus pensamentos, porque os hábitos mentais me dirigem. Eu evoluindo, vou me percebendo através dos meus atos e das minhas palavras, porque a boca fala do que está cheio o coração, como disse Jesus. Eu evoluindo, vou me percebendo através daquilo que vitalizo, daquilo que almejo, daquilo que para mim é uma questão muito importante para a minha vida. E esse processo de aperfeiçoamento moral, de aumentar e alargar a nossa sabedoria, se dá através desse trabalho de todo dia, do esforço de sermos um pouquinho melhores a cada dia, que Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, define como o verdadeiro espírita. E é graças a esse livre-arbítrio, a essa vontade determinante para o processo de autoconhecimento, que à medida que a gente vai adquirindo a consciência de nós mesmos, vamos escolhendo e nos afinizando com pessoas, lugares, situações que nos favorecem essa elevação a pouco e pouco. E isso vai nos levando, inevitavelmente, a um movimento de socialização ou de fraternidade. Por isso, para que eu me perceba como espírito, preciso estar no meio de gente. Exatamente como Cristo, o nosso modelo, exemplificou. Veio ele, puro e perfeito, pisar os seus pés no lodaçal das paixões humanas, escolheu 12 discípulos que eram os seus cooperadores diretos. Convenhamos, o Cristo não necessitava. Mas a lei de cooperação é uma das leis divinas, e ele, como modelo, exemplificou isso com maestria, escolhendo esses 12 cooperadores com a nossa cara, com as nossas dúvidas, com as nossas dubiedades, com as nossas ambivalências, com as nossas dificuldades, que pelo trabalho foram melhorando-se a si mesmos, e por isso hoje figuram-se como estes exemplos apostolares de realização na prática, na vida do dia a dia dos ensinamentos de Jesus, a ponto de o Evangelho ser justamente o retrato individual da percepção desses cristãos que ouviram a mensagem de Jesus, testemunharam a sua exemplificação e buscaram colocar em prática, na medida das suas possibilidades, tudo aquilo a que foram estimulados a fazer. Então isso nos mostra algo muito especial. Nós somos arquitetos do nosso destino e não devemos esperar ocasiões especiais para que nós possamos nos tornar nós mesmos. Então, vivendo na prática como espíritos, como fazer para nos percebermos como espíritos? Tem uma obra de Emmanuel, Ceifa de Luz, no capítulo 20, intitulado Prescrições de Paz. Ele vai colocar uma série de recomendações muito importantes para que a gente se coloque na vida, para que a gente consiga atravessar os sofrimentos, as aflições e as tensões, com o objetivo de aproveitar a experiência para evoluir, ou seja, viver conforme a imortalidade, viver como espírito imortal, para que a gente não arruine essa oportunidade imperdível dessa vida. Como? Corrigindo em nós mesmos as deficiências suscetíveis de conserto, ao invés de apontar os nossos dedos inquisidores para os outros. A compaixão preconizada pelo Cristo está na contramão do julgamento. Quando nós nos aceitamos nas falhas, por mais que seja difícil a supressão, e que por vezes nem depende ainda totalmente de nós. Quando a gente respeita o nosso tempo, respeita o nosso corpo, instrumento sagrado para as lides terrenas e, portanto, móvel para esse movimento evolutivo, quando a gente faz da nossa presença o melhor que nós pudermos, enquanto não temos condições de sermos melhores ainda, a gente vai tolerando melhormente os obstáculos com que somos atingidos. E nesse momento em que a gente alteia o nosso olhar para a situação aguda, o problema grave que acontece naquele momento, e eu não tomo aquilo como desespero, do tipo, acabou, não tenho saída, eu estou vivendo como espírito imortal. Porque eu sei que é apenas uma cena
deste fascículo da imensa vida que eu já vivi e que eu ainda hei de viver como espírito imortal. Quando eu entendo que os outros carregam igualmente os seus fardos, que por vezes quando me desprezam, quando me magoam, quando me ofendem, não tem nada contra mim, apenas estão às voltas com seus próprios conflitos e não puderam controlar e buscar uma melhor versão para apresentá-la a mim. Eu estou também agindo como eu, espírito, porque eu me coloco na mesma posição de aprendiz do Evangelho e, talvez, naquele momento, em especial, com uma lucidez diferente, com uma percepção diferente. Não que eu seja melhor, mas uma percepção diferente. E essa percepção deve me levar à compreensão, não à presunção de estar num grau mais evoluído. E assim eu consigo observar as ofensas como retrato dos ofensores, sem tomar para o pessoal, me desincumbindo da obrigação de recolher esses aspectos de sombra, como disse Marquito, em relação aos outros, porque eu também tenho os meus. Então que eu use a minha luz e o meu discernimento para aclarar esse quartinho escuro pouco visitado dentro de mim, deixando a cada um a responsabilidade de fazê-lo por conta própria. Quando eu fujo de estados de hipervigilância, o que significa isso? Aquele estado de alarme, de ansiedade, por coisas que podem ou não acontecer, povoando a minha mente com preocupações inúteis e antecipadas, que quase sempre nem chegarão a sobrevir. Quando eu convivo com os meus entes queridos, sem nem colocá-los no pedestal, nem humilhá-los, mas honrando-os, como companheiros de marcha que compartilham comigo do dia a dia, da vida, das confraternizações, sem agir com superproteção nem negligência, para não escravizar aqueles que amo. Eu estou agindo como meu espírito, porque sei que hoje estou nesta família, mas com certeza já convivi com muitas outras. E essa família espiritual ligada pelos laços, né, reais e sinceros do coração, me aguarda na retaguarda e vem junto comigo, me inspirando, me estimulando também com os desafios. E à medida que a gente vai reencarnando, a tendência é que essa família expanda as suas portas, né, os seus limites, chegando um dia a abarcar a humanidade inteira. Então, eu evoluindo, sou convidada a muitos desafios, não amanhã, não em ocasiões especiais, mas todo dia. E aí, para encerrar esse curto comentário, para já entregar a palavra Tom Zé para as nossas questões, né? Eu termino com Leon Denis, também nessa obra, Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele diz: o adiantamento do ser é obra própria. Ninguém ou nenhuma fatalidade o oprime, salvo a dos próprios atos, cujas consequências nele recaem, mas não pode se desenvolver e melhorar senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Quanto mais sabe, tanto mais se sente viver e sofrer em tudo, em todos e por todos, que é como Marquito comentou. Quem eu sou? Só eu posso responder, né? Sócrates tinha essa sabedoria ímpar, interpelado pelas perguntas dos seus aprendizes, desenvolveu o método da maiêutica, desse parto de ideias, entendendo que por trás daquela pergunta já havia os subsídios para a própria resposta. E ele devolvia as interrogações para que essa ideia, esse conhecimento saísse de dentro de si mesmo para fora, dando luz àquilo que já está íncito dentro de nós, atividade que todos nós estamos convidados como eu espírito a fazer. Então, gente, agradecer mais uma vez pela oportunidade e vamos às nossas partilhas. Obrigado, Patrícia. Leon Denis, ele consegue misturar filosofia com poema, com romance, com ciência, né? Leon Denis é uma coisa assim, muito, muito diferente, vamos colocar assim. Você poderia, por favor, Patrícia, repetir o nome do poema que você citou? Evolução de Antero de Quintal. Evolução, pronto. Porque aí, se alguém quiser, né, perguntar, ou então alguém ficou curioso, porque ele também é muito bonito, né? Você falou uma palavra, devir. Eu conheço o devir enquanto filosofia, que é o que pode vir a ser.
no espiritismo, ou nós enquanto espírito, nessa constante evolução, existe devir? É interessante sua questão. Joana aborda o devir psicológico em algumas obras. Se eu não estou enganada, na segunda, O Homem Integral, e na quarta, Momentos de Saúde e de Consciência, ela fala nesses processos de amadurecimento psicológico, né, de despertamento do ser imortal e dele acabar despertando para algumas questões que antes estavam em germe para serem desenvolvidas. Então ele acaba se tornando quem sempre foi, mas em germe. E aí ela fala sobre essa transformação do ser que continua ele mesmo, mas agora apropriado, digamos assim, de suas potencialidades de um modo mais útil, né? Mais ou menos essa ideia. Ok. Obrigado, hein, Patrícia? Bom, agora nós vamos começar para a nossa parte de perguntas. E vou começar aqui com o Marco. Deixa eu rearrumar aqui a tela. Marco, tem uma pergunta aqui que foi feita no minuto 21, às 16h21. Deixa eu colocá-la aqui na tela. Boa tarde, Kadia. Seja bem-vinda. Todos os espíritos encarnados estão aqui para cumprir uma missão e evoluir? Ou existem alguns que estão somente para evoluir? Para responder, vai ser completamente inverso a pergunta. Missionários somos todos. Inclusive, Paty trouxe bem a lembrança de que todos nós adentramos a Terra, esse corpo físico, como missionários. Agora, o que fazemos da nossa jornada é que está a questão. É não reconhecer-se como espírito, que muitas vezes nos leva a valorizar a matéria, o poder da Terra, em detrimento do que seria natural, que é a valorização do que se é espírito. Então, todos nós, missionários. Então, eu fico imaginando Jesus, o espírito mais perfeito que pisou na Terra, se ele chegaria aqui como o quê? Missionário apenas. Então, chegaremos ao patamar de espíritos puros que reencarnaremos, se necessário for, ou de onde quer que estejamos no plano espiritual, com missões, como o próprio Bezerra de Menezes, que foi uma lembrança de Senhor Jerônimo lá no início, né? Que ele está ainda envolto nessa psicosfera do planeta Terra apenas com missão. Ele já poderia estar em outras esferas, em outros cantos, mas ele preferiu ficar aqui. Então, missionários somos todos e chegaremos a um momento que eu não sei quando vai acontecer, porque ainda estou um pouquinho distante disso, onde eu não precisarei mais evoluir. Ok, Marco. Obrigado, hein? Eu vou passar agora uma pergunta aqui para a Patrícia. Patrícia, essa pergunta veio pelo WhatsApp, né? Boa tarde, muita luz. Como distinguir o espírito que eu sou e a pessoa que eu expresso? As perguntas de William sempre são muito boas, né? E essa em especial, William, não sei se eu tenho condição de apresentar uma resposta objetiva, mas o que se passa é que, por vezes, nós temos desejos relacionados à personalidade e à existência que, por hora, nós estamos experimentando nesse planeta, né? Nessa situação em que vivemos, e nós temos outros que, por vezes, podem não ter um sentido, uma aplicação imediata, mas que são importantes para a nossa evolução. Então, vamos citar alguns exemplos. Pense, por exemplo, que o fato de eu, por exemplo, trabalhar como advogada nessa existência é um grande desejo. Enquanto menina, fui estimulada, sempre tive esse pendor, sempre gostei, né, de estudar temas concernentes ao direito, achava que era uma carreira interessante, me via como juíza, ou venho de uma família que tem essa carreira já consolidada, e isso me leva a desempenhar, a atuar nessa profissão. E isso pode me ser útil enquanto personalidade, enquanto pessoa, por diversas razões.
conseguir, através do meu esforço, do meu trabalho, atingir, né, me consolidar numa carreira que eu queria, que era do meu desejo, e como espírito imortal, isso também pode ser passaporte para muitas realizações importantes, como, por exemplo, utilizar o meu trabalho para afinar o próprio senso de justiça e de equiparação, contribuir socialmente, seja para pessoas que não teriam condições, por exemplo, de serem defendidas e eu me predispor para isso, né? Enfim, uma série de situações. Então, tudo quanto diz respeito a essa parte mais imediata da nossa vida material, aquilo que tem utilidade como o esforço, o trabalho, o desenvolvimento da vontade, a realização dos meus deveres e obrigações, de conhecer as experiências das dores, das alegrias, para que eu possa crescer enquanto indivíduo, dizem respeito enquanto pessoa, mas também acabam resvalando enquanto espírito imortal. Aí agora vamos dar um outro exemplo. Pense que nessa existência, vamos supor, eu não tenha tido a oportunidade, e esse foi um desejo meu, de ter a dádiva, a experiência dadivosa da maternidade. Não tenha gerado filhos do meu próprio ventre. Mas a vida me levou a, por exemplo, cuidar de sobrinhos, vamos supor, que ficaram órfãos, né, dos pais. E essa maternidade veio por essas portas de modo indireto. O meu desejo não foi satisfeito conforme a minha vontade. Talvez eu tivesse idealizado uma série de situações para a realização afetiva e como mãe, diferentes daquilo que a vida me mostrou. Então, enquanto pessoa, eu posso inclusive me considerar infeliz e frustrada. Mas, enquanto espírito, talvez as possibilidades, né, que eu desenvolveria através da mesma maternidade se deram de outro modo. Então, o que é que eu quero dizer? Por vezes, nós, enquanto pessoa, não entendemos os nossos desígnios, que podem ser desígnios próprios, enquanto espírito imortal, porque pertencem a outros fascículos dessa longa vida. Mas, através da realização desses desígnios, né, e eles podem se dar também das minhas opções enquanto pessoa, eu consigo perceber uma utilidade profunda, como se eu estivesse me tornando mais a mim mesma, né, me apoderando daquelas possibilidades, daquelas potencialidades que dormem imanentes dentro de mim. Então, isso pode gerar frustrações em nível imediato, mas é como se no final tudo fizesse sentido. Como disse no início, não sei se consegui responder, mas foi o que me ocorreu nesse momento para tentar discernir, né? O que é evidentemente difícil, né, para nós. Mas você nos trouxe reflexões aí que são importantes, né? Com certeza, se a resposta não atendeu, né, a pergunta de William, reflexões nós temos aí para pensarmos um pouco, né? Obrigado, viu, Patrícia? Deixa eu chamar agora aqui, Marco. Ô, Marco. Marquito, como diz Luiz, né? Boa tarde, William. William Bezerra. Viver como espírito seria ter uma proximidade com o mundo espiritual? Viver como espírito é viver o que você é, essência. Se isso está vinculado à sua proximidade com o mundo espiritual, não. É você viver o mundo espiritual na Terra, não é proximidade. É você sentir-se espírito em uma existência. E não. É como se fosse assim: eu sou espírito, estou na Terra. Mas a minha vinculação imediata sempre será. E através dessa concepção espírito-matéria, eu gosto de brincar muito e diz que a matéria é muito útil para a gente, que é espírito. Por quê? Ela é uma ferramenta, ela é um objeto que nos ajuda a entender-se como espírito. Por quê? Lembre que Patrícia, na resposta anterior, trouxe exemplos muito didáticos. Então, quando a gente perceber-se, como é que eu atuo como espírito? Quando você valoriza o que é. E aí, vamos lá, uma dica de pré-ENEM, que não é mais pré-vestibular, é pré-ENEM, né? Como é que eu diferencio o que é ser do que eu estou? Tudo que tem começo e não tem fim
é ser espírito. Tudo que teve um começo e terá fim, ou seja, é uma existência, é o ter. Então, eu, Marco Oliveira, Marquito, nasci no dia 13 de setembro de 62, irei desencarnar numa data X. Então, isso é o processo existencial. Então, realmente, como o William trouxe assim, perceber-me espírito é sentir o que eu sou e não o que estou. Não é fácil, não tenho dicas de como chegar a isso, até porque em mim isso ainda não está consolidado mesmo, mas já dei meus passos. Quando eu vejo, por exemplo, na ação evangelizadora, aquelas crianças que demonstram muitas vezes muito mais integralidade com o ser do que com o ter, e eu fico me analisando, eu nos meus 60 anos, fico buscando aquelas crianças, às vezes com 5, 6 anos, ou então jovens, que a gente costuma dizer que estão no período de conflito, mas eles têm uma análise muito mais segura do que eles são, porque eles não têm os vícios que a gente tem na existência. Então, eu espero chegar a cada vez mais entender Deus, porque quanto mais eu entendo Deus, quanto mais tarefa em prol da caridade, quanto mais tarefa em busca desse amor incondicional, quanto mais reconhecer-me sombra e apagando essa sombra, deixando que a luz brilhe em mim, aí sim eu estarei totalmente vivendo espírito nesse mundo espiritual, mesmo que encarnado. Marco, aí você me deixou agora curioso. Então, o que eu estou é um processo e eu, enquanto espírito, seria o quê, então? Não seria um processo, né? Eu vou voltar, eu vi uma questão aí, eu vou me antecipar, viu, Tom Zé, que perguntaram aí a questão da persona. Aqui. É da Isso, persona, né? Seria a próxima, né? A questão da persona. E aí, eu me antecipando, porque a persona é a nossa personalidade existencial. O que nós estamos em espírito consolidando é esse acúmulo de personas de cada existência que nos levam a essa compreensão de espírito. A característica do espírito é que ele é. E você definir o que é a mesma coisa que você perguntar assim: como você concebe Deus? Como você reconhece Deus? Eu gosto muito de trabalhar essa concepção de Deus, não na percepção do pensamento, da razão, muito mais do sentimento. Cada vez mais eu sinto que em mim Deus está. E percebendo que Deus está em mim, eu me consolido nessa percepção de que sou espírito, que eu estou em Deus. Então, definir assim parâmetros para conhecer-se como espírito é você entender o mais próximo de Deus que estamos. Ou seja, se as leis divinas são a perfeição, então, quanto mais próximo de Deus, mais perfeito serei. E o mais perfeito, sede perfeitos como vosso Pai Celestial, é viver em espírito. Não significa, como Patrícia disse, que eu tenho que me isolar de uma comunidade, que eu não esteja reencarnado, mas mesmo encarnado, é a mesma coisa que perguntar assim, como é que eu posso orar se eu pego um ônibus todo dia, um ônibus cheio, confusão, onde quer que você esteja, você silencie-se. Não peça o silêncio no exterior, o silêncio é interno. Então, quanto mais silenciado internamente eu estou, mais o sentimento do que eu sou, espírito, está prevalecendo. E já que a gente trouxe isso, eu vou me antecipar também da questão da persona, né? Porque o William trouxe uma outra variação, que é o que o espírito vai além do personagem. O personagem é o meu persona, é a minha existência, né? Mas eu tenho que lembrar que eu tenho minhas características, meus caracteres de existência anteriores, que também estão presentes na existência atual. Então, esse acúmulo que demonstra o que eu sou como espírito. Essas coisas todas que eu venho acumulando, até que eu consegui realmente definir o que é que eu quero para reconhecer-me no reino de Deus, no reino dos céus, na felicidade que não é deste mundo. Quando Jesus traz a felicidade deste mundo, não é deste mundo, planeta Terra, não. Mas a felicidade está em nós, dentro de cada um de nós, porque somos espíritos fadados à felicidade. Ok, obrigado, hein, Marco. Acho que nós estávamos conversando telepaticamente, que eu ia colocar para você também, né, para fazer essa costura aí. Bom, deixa eu chamar a Patrícia agora. Patrícia, nós temos aqui
Outra pergunta é de Cádia. Cádia, mais uma vez, muito obrigado, tá? E gostaria de lembrar a todos que estão participando, né, nos assistindo, que envie seus comentários, envie suas questões. Nós estaremos hoje aqui, né, por mais 20 minutos. Nós estaremos encerrando às 17h30, então até às 17h20, 17h25 estaremos fazendo as perguntas, porque logo em seguida vamos passar para o passe virtual e encerraremos, né, o nosso primeiro dia da 18ª Semana Espírita. Então, Patrícia, a pergunta de Cádia. Como suportar todas as vicissitudes da existência corporal? Tudo tem um tempo certo para acontecer? Sem dúvida, como diria o Eclesiastes, né? Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Tem uma escola filosófica que eu gosto bastante, que é a escola estoica, em que ela dá algumas lições práticas, né? Inclusive está muito na moda os textos de Marco Aurélio, Sêneca, dentre outros representantes, que fala sobre ações práticas para que a gente possa aceitar o sofrimento e suportar o sofrimento. Porque a nossa experiência, pelo menos por enquanto, num planeta de provas e expiações, como diz Kardec no capítulo 3º de Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, onde o mal ainda predomina, invariavelmente nos joeirará como o trigo, como diria Jesus, né? Ou seja, a gente vai passar pela peneira. Então, nós vamos ser chamados aos testemunhos, e as vicissitudes nada mais são do que as tentações colocadas pelo Cristo no Pai Nosso, que ele pede através dessa oração que ele nos ensina, né? Ele nos ensina a pedir que o Pai não nos deixe cair nelas, mas elas são importantes. Então, essas vicissitudes, as aflições, as tensões, por vezes são superlativadas, digamos assim. A gente as encara como algo muito mais intenso ou definidor das nossas vidas do que efetivamente é. E aqui nós atribuímos isso, um mecanismo psicológico, em que a gente acaba atribuindo valor excessivo a algo que é transitório, né, que não é permanente. Quantas vezes a gente faz isso com pessoas? A gente conhece uma pessoa e acha que é a última bolacha do pacote, né, o exemplar do espírito puro sobre a terra, e mais tarde a gente se desilude. Por que a gente fez isso? A pessoa errou conosco? Nem sempre. Às vezes fomos nós que depositamos expectativas muito exacerbadas quando aquele espírito imperfeito, como eu sou, não poderia cumprir ou não quis estar nessa posição, que, convenhamos, é uma posição muito desconfortável. Então, para que a gente possa suportar todas as vicissitudes da existência corporal, a gente precisa começar a acionar os recursos psíquicos que a gente tem para poder viver de uma forma mais tranquila. E dentro da filosofia estoica tem um conceito que se chama ataraxia, que é o seguinte: é como se, simbolicamente, eu buscasse dentro de mim um ambiente onde não houvesse perturbação. Mais uma vez, isso eu não faço um esforço meditativo, em que eu vou me isolar dentro do meu quartinho e aí não tem nenhuma perturbação. Coloco uma placa de não perturbe na porta, fico aqui quietinha e ninguém me perturba. É buscar esse ambiente simbólico de não perturbação, como o Marquito falou, no ônibus lotado, quando tá todo mundo ouvindo o celular, né, as músicas no celular sem fone. É para fazer isso no meio do Carnaval de Salvador, para fazer isso no meio daquela algazarra que a gente tem nas escolas quando a gente vai votar, né? No meio da confusão. Isso é um esforço, isso é um exercício que a gente faz. De quê? De tolerância. Quando eu efetivamente concedo ao outro a liberdade que ele já tem de ser quem ele é, sem querer ter a presunção de endireitá-lo, de contorná-lo, de fazer com que ele se submeta ao que eu quero. Porque cada um de nós somos aquilo que nós podemos e queremos ser. Então, muitas das nossas aflições, por trás disso, a motivação está o meu desejo de estender o meu controle sobre aquilo que eu não tenho.
vai ser chocante o que eu vou dizer, mas é verdade. Nós temos controle de muita pouca coisa nessa vida. E quando a gente percebe isso, talvez a gente comece a viver com um pouco mais de leveza e tolerância para conosco, respeitando o nosso tempo e o tempo de Deus para as coisas acontecerem, nos colocando como fluxo desse grande eflúvio de amor no qual nós estamos navegando. Paulo já dizia, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Nós nos movemos no amor. Todas as vezes que surgem distonias, adoecimentos, formas patológicas de ser e sentir, é porque nós estamos contrários às manifestações divinas. A lei de amor é toda harmonia. Basta a gente olhar para os astros, né, no céu, que orbitam sempre com aquela mesma velocidade, né, com aquele mesmo movimento, nada se choca, nenhum desastre, nenhuma catástrofe de monta acontece. Então, quando a gente começa a se colocar nesse movimento da vida, sem oferecer obstáculos, imposições, aceitando, tolerando o percurso das coisas, porque a única verdade, talvez, que nenhum de nós consiga se opor a, é de que tudo é mudança. E nós estamos passando por aqui, mas nós ficamos. Nós, enquanto espíritos, seja aqui ou em outras formas de existência. Então, talvez essa seja uma forma da gente enfrentar essas aflições, dando a elas, não é viver como se nada me afetasse, colocando uma série de resistências e de escudos protetores, mas é dar a cada situação, a cada coisa, o real significado que elas têm. Considerar tudo, mas não me deixar perturbar por esses fatores externos, para que eu não perca o meu objetivo principal, que é crescer, né, enquanto ser imortal. No início de sua fala, você me lembrou Diógenes, quando Alexandre o Grande foi convidar ele pessoalmente, né, para que ele viesse trabalhar com Alexandre o Grande. E aí ele olha para Alexandre e diz, não me tire o que você não pode me dar. Ele estava fazendo referência ao sol. Tanto que o soldado que acompanhava Alexandre sacou a espada, né, e Alexandre, não faça nada com ele. Ele mostrava que o sol era mais importante do que a autoridade dele ali, né, naquele momento. Né. Eu vou aproveitar aqui e vou emendar uma outra pergunta de Kádia, que tem a ver também, né, e depois eu passo para Marco a de William anterior, que também já tem a ver com o Marco, já tinha iniciado a responder, né? Então, Kádia, ela coloca aqui mais uma. Kádia, depois você vai ganhar um prêmio, viu? Nós vamos te dar uma medalha. Brincadeira. Kádia faz parte do nosso grupo de estudo. Somos espíritos. Nosso corpo é emprestado, por isso precisamos cuidar bem dele. Quem escolhe minhas características a cada encarnação? Ótima questão. Kádia é do mesmo grupo de William, né? Das perguntas muito boas. Aliás, todas as perguntas aqui, né? Muito boas. Tem uma obra de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, Missionários da Luz. O instrutor dessa obra, Alexandre, é uma obra particularmente muito interessante para essas questões. A obra Os Mensageiros também, que é anterior a Missionários da Luz. Mas na obra Missionários da Luz tem uma explicação detalhada sobre essa questão de Kádia. Alexandre, quando inquirido por André Luiz, a gente sabe que André Luiz é esse espírito investigador, né, que antecipa, é porta-voz das perguntas que a gente gostaria de fazer se lá estivesse nas excursões de que ele participa no mundo espiritual. Então, inquirido por André Luiz, Alexandre vai dizer, olha, André Luiz, a lei de hereditariedade biológica, ou seja, a genética da herança dos genes que conferem, e isso é estudado, né, pela nossa medicina terrena, os meus olhos, né, a cor dos meus olhos, que eram a cor dos olhos do meu avô, né, a tonalidade dos meus cabelos, que tem caracteres genéticos que já estão expressos, digamos assim, na minha família, e que eu herdo isso através dessa hereditariedade biológica. Então ele diz, as leis da hereditariedade biológica estudadas na Terra funcionam com inalienável acerto, mas
acima delas, os desígnios celestes. E os desígnios celestes, não de uma forma arbitrária, como nós conhecemos Deus. Deus, todo poder, toda bondade. Então, essas características, elas são designadas de acordo com a viabilidade e a importância para as experiências que eu preciso travar. Algumas características, Joana de Ângeles aponta inclusive a questão do sexo biológico, são muito importantes para certas tarefas que desempenho nessa personalidade patrícia. Então, no meu planejamento reencarnatório, esse modelo foi feito. E lá na obra, André Luiz vai ver modelos, né, logicamente que de uma matéria quintessenciada, daquilo que mais tarde iria ser plasmado no corpo físico, o corpo sendo esculpido, né, como se fosse uma matéria de barro pelas mãos de um escultor hábil, esculpindo as características, as deformidades, as predisposições para certas doenças. Então, parte disso é mesmo vindo de caracteres hereditários, mas parte são importantes para esse processo que a gente está passando aqui, para o gênero de provas que a gente vai precisar desempenhar. Dentre isso, tem a parte dos desígnios celestes, que são sempre soberanos, e parte também do próprio espírito. O espírito, por vezes, quando assim tem o mérito, escolhe certas características que também são importantes para a execução desses gêneros de provas. Outra obra que também é muito elucidativa sobre esse ponto, embora alguns achem ela meio assustadora, é de Camilo Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, né, que fala sobre os suicidas. E lá a gente tem, assim, uma ideia de que por vezes não, Deus sempre aproveita os próprios homens para que ele possa levar em vias de fato a consecução dos seus planos. Então, no planejamento de certas reencarnações que precisam de experiências expiatórias específicas, por vezes Deus se utiliza dos nossos próprios desacertos para gerar os ambientes, né, fisiológicos propícios para também o desempenho de certas recapitulações, de certas provações, de certas expiações e experiências. E aí a gente começa a desconstruir aquela ideia de que um corpo, digamos assim, defeituoso sobre o ponto de vista material é um castigo divino ou uma punição para o espírito que errou. E a gente começa a perceber o quanto isso é muito mais uma herança de nós mesmos e uma oportunidade de agora valorizar o recurso malbaratado de ontem. Isso muda nossa forma de ver as coisas, amplia as possibilidades que a gente tem pelo nosso próprio pensamento, nos colocando no centro, né, com a autonomia para influir na nossa própria vida e na vida das outras pessoas, sem culpar quem quer que seja. E nos faz também, como o Kádia bem colocou, valorizar esse instrumento santo que foi emprestado por Deus para o desempenho das nossas tarefas. Né? Obrigado, Patrícia. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui, né, uma colocação de Luciano. Luciano, seja bem-vindo. Excelente e muito necessário, haja vista a profundidade de alguns temas que estão sendo tratados. Obrigado, Luciano. Luciano é um amigo, né, um colega de trabalho, e tem uma pergunta aqui também, as pessoas estão perguntando se ficará gravado, vai ficar gravado no YouTube, tá? E eu estou observando que nós não vamos conseguir tratar todas as questões. Vamos voltar aqui agora. Luiz, depois você me dá um aviso aí, até que horas a gente pode ficar, tá? Marco, eu vou trazer aqui para você duas questões. A primeira é essa de William. William, você também vai ganhar medalha, hein? Viver como espírito, exercitar nossas habilidades? Não sei se você vai escolher, eu vou tentar unir três perguntas nessa resposta. Uma é essa: viver como espírito
exercitar, eu diria que antes desse exercício é preciso despertar a potencialidade que já existe em nós, porque nós somos espíritos. Quando a gente desperta a consciência do que somos, aí é como está na lei do amor, né? Como é que a gente aprende a amar? Amando. Então a gente considera-se na situação concreta a partir da nossa experiência vivenciada. Então a gente não aprende por algo que a gente observou, mas é difícil você internalizar. Quando alguém passou por essa experiência, eu posso dizer assim, não, eu me sinto como espírito, mas significa que você também. É o que Patrícia trouxe anteriormente. Somente nós podemos entender esse processo. E o exercício tem que ser diário, de reconhecer-se como espírito, porque as interferências do mundo material, para que a gente reconheça, a prioridade da matéria, por exemplo, estamos vendo um momento político, de eleições, de várias coisas que nos interferem, são bombas vindo de um lado, do outro, são forçações de barra, tem que ser assim, tem que ser assado. Se a gente não se reconhecer como espírito, como individualidade, e aí vai outra palavrinha que Paty trouxe mais cedo, individuação, de eu reconhecer a minha singularidade. Se eu for influenciado por todas as informações, me lembra quando minha primeira filha nasceu, pai inexperiente, 25 anos de idade, e veio aquelas informações, tem que fazer isso, está com febre, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Chega um momento que minha esposa, Vitória, chegou com os assim, Deus nos dá nada, nem as ferramentas certas para a gente atuar. A gente ouvia tudo, mas a gente tinha nosso caminhar. Nos criticaram muito na época, porque a gente tratou pela homeopatia, né? E tinha, mas vai demorar, esse negócio de fazer. A gente precisa entender que as nossas habilidades, as dela, depende de reconhecer o que potencialmente nós temos em nós. A segunda questão, deixa eu ver, que eu estava. Foi de Antônio. Essa de Antônio, foi, isto. Antônio, e sempre me surpreendo cometendo erros, porque ainda estamos no patamar de nos reconhecer, nós espíritos espíritas, nos reconhecemos como espírito. Mas a prática do dia a dia é difícil por essas interferências que eu trouxe na questão anterior. Mas vou lhe dar uma dica. Quando você pergunta como posso perceber se estou evoluindo, você já respondeu com a sua própria pergunta. Não é? Você reconhece que ainda não está, apesar de espírita, e se surpreender com... Eu não digo nem erros, sabe, Antônio? Eu vou ser mais brando, eu digo assim, desafios, porque a gente aprende com tudo isso. Eu brinco sempre, se você cai num buraco, você se revolta, mas você já sabe que ali tem um buraco, não vai cair de novo. Então, essa prática, esse exercício que foi trazido por ele anteriormente, é que vai fazendo nos fortalecer como espíritos. E a outra é uma questão que está lá no final, que assim, não sei quem foi o Luiz que postou, não sei se é ele mesmo, que é aos... Bom, aqui não está dizendo o tempo. Que é correto afirmar que quando começo... Isso, exatamente. Como espírito, começo também a me interessar das coisas do mundo, as pessoas passam a achar que estou ficando chato. Não é desinteressar-se das coisas do mundo. A proposta não é essa. A proposta é, ao contrário, eu valorizar mais as coisas do espírito. Porque se eu estou encarnado, é necessário que eu cuide das coisas do corpo, sim, da matéria, mas elas são transitórias. Eu não vou dar um valor maior do que as coisas do espírito que eu levo como tesouros do céu. Mas eu preciso, sim, ficar atento às coisas da matéria. Senão seria assim, é aquela história de um caso que eu escutei quando criança, na evangelização, quando eu era evangelizando ainda, que dizia que o homem tinha muita fé em Deus e que veio uma enchente na cidade dele, ele dizia, Deus há de me salvar, e a enchente foi tomando, ele chegou até o telhado, quando ele morreu, ele vai a Deus e diz, mas Deus, eu tinha uma fé tão grande em você, e aí Deus fala para ele o seguinte, eu mandei todos os meus emissários para lhe salvar, você não ouviu nenhum deles, então você não ouviu Deus. Então, nós vamos nos utilizar das coisas da matéria, mas sempre tendo como meta, como objetivo, a valorização das coisas que são do espírito. Então, não vamos nos desinteressar das coisas da matéria, não, viu? É necessário que a gente cuide ainda do corpo físico, nosso instrumento de evolução. Então, nós podemos cuidar da matéria, mas valorizando sempre o que é do espírito.
Bom, obrigado, Marco. Bom, eu gostaria de avisar, né, que estão nos acompanhando aqui, que nós vamos ficar mais 10 minutinhos. Então, eu vou passar agora aqui para a Patrícia. Patrícia, a carne é fraca? Será que a carne é fraca e o espírito é imperfeito? Luiz pegou essa pergunta da internet, né? Do WhatsApp. É uma boa questão. Isso me faz lembrar de Jesus, né? Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala isso num contexto muito interessante, quando ele se reúne com os discípulos no horto para vigiar e orar antes de Judas o entregar aos soldados romanos. E o que a gente sabe é, logicamente, né? Muitas vezes nós penitenciamos o corpo, daí aquela mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito, não flagelar o nosso corpo, que é instrumento para as nossas provas, mas submeter o nosso espírito, né? Submeter o orgulho, as nossas defecções morais ainda, porque estamos imperfeitos, né? Então, é lógico que há tentações, há distrações, há momentos em que apelos que por vezes ainda são primitivos em nós, tanto relacionados à agressividade, aquele capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, é cheio de reflexões interessantes para essas fragilidades da carne, né? O ódio, a vingança, o duelo, o fato da gente não deixar nada passar, né? Precisar passar recibo, como a gente diz coloquialmente, para tudo, ainda são pendores que a gente precisa trabalhar. E a gente só pode alcançar essa perfeição através desses pequenos esforços. Eu achei interessante quando o Marquito falou sobre a questão da abnegação, do amor incondicional, né? E esse esforço, ele é justamente desenvolvido através das pequenas renúncias, das pequenas abnegações, do devotamento do dia a dia. Quando a gente não quer sempre ter razão, quando a gente dá espaço para que o contraditório também se manifeste e sem nossos atos de violência ou de indiferença. Então a gente vai trabalhando as nossas imperfeições a pouco e pouco. Alguns tentamos extirpar o mal na base do machado, né, da violência, o que não é definitivamente adequado, mas através desse cuidado consistente do agricultor, que vai separando aquilo que não é bom para o crescimento da planta, a fim de que ela possa crescer, né, mais forte e sadia. Obrigado, Patrícia. Eu vou pegar carona aqui, vou chamar Marco de Marquito também, viu? Marquito, você conhece Dr. José Nilson, né? Você e ele estavam concordando naquela fala, né? Porque ele disse que nós precisamos treinar. Aí uma fala dele diz assim, olha, Irmã Dulce chegou a ser Irmã Dulce porque ela treinou bastante. Né? Chico Xavier chegou aonde ele chegou porque ele treinou bastante. Que esse exercitar, esse fazer, né? Ele chama de treinamento. Patrícia, eu vou emendar aqui essa outra pergunta, né? Minha evolução pode ser individual ou coletiva, que também tem a ver com essa questão que você estava falando, se bem que o Marquito também já tratou antes, né? E também uma questão de Kádia, que é como fortificar o espírito com valores morais, preparando para o dia a dia. Então, eu vou voltar aqui, né, para essa pergunta que o Luiz trouxe do WhatsApp. Então, minha evolução pode ser individual ou coletiva. E só para falar para vocês também, tem muitas pessoas aqui agradecendo a vocês pelas respostas e os assuntos que estão sendo tratados, né? E a gente gostaria também de lembrar, as pessoas estão agradecendo, que nós ficamos, assim, bastante felizes, alegres com esse retorno, porque a intenção é justamente fazer com que as pessoas reflitam, pensem sobre, né, a nossa condição de viver. Nós somos espíritos, estamos aqui com determinados propósitos. A intenção aqui é justamente trazer centelhas, né? Reflexões para que a gente pense um pouco. E o tempo está aqui, né? Nos urgindo. Pois é. Essa questão me lembra uma mensagem que está em Obras Póstumas, de Allan Kardec, quando ele vai falar sobre as diferentes missões dos homens, que ele fala sobre uma missão individual,
uma missão familiar e uma missão na coletividade. Ele vai nos lembrar, na verdade, essa mensagem eu acho que é de Clélie Duplantier, algo assim. E aí ele vai falar o seguinte, olha, alguns de nós estamos reencarnados com missões individuais de trabalhar as nossas imperfeições. Todos nós, basicamente, estamos aqui no planeta Terra com essa missão precípua. Então a gente precisa cuidar de nós. Quem vai construir a nossa felicidade, quem vai fazer boas escolhas para que a gente possa progredir, não é ninguém, não é nenhuma situação que vai vir do céu, somos nós. É um trabalho que a gente faz para poder melhorar a nós mesmos. Ponto, né? Em fazendo isso, muitos de nós estamos dentro de uma família. Por vezes eu ouço, eu não sei o que é que eu estou fazendo com essa família, porque eu não tenho afinidade com ninguém, eu acho que fui colocado ali por acaso, teve algum erro de endereço, não tem. E esse estranhamento, ele talvez é o passo que anteceda o despertar, que Marquito falou, né? Que antes da gente começar a querer desenvolver grandes processos de amadurecimento e de progresso, a gente primeiro precisa começar a se questionar. Então, quando a gente se questiona e se percebe estranho, na verdade, que antecede esse questionamento, a gente já está percebendo que tem alguma coisa que precisa ser feita ali, né? E por vezes a gente, nesse mecanismo escapista, quer se ver livre de algo que pode ser difícil e desagradável. Então, nessa pequena coletividade que é a nossa família, a gente também tem uma missão a fazer. Por vezes, nós estamos ali para prestar suporte uns aos outros, ou é naquele celeiro de bênçãos que eu vou começar a desenvolver a paciência, a tolerância que eu preciso. E alguns de nós estamos em resgates coletivos. Por vezes, erramos juntos, né, em algum cenário histórico do nosso passado, e voltamos, né? Eu costumo sempre refletir, por exemplo, de por que Salvador, né? Eu sou natural daqui. É uma cidade negra, uma cidade que passou por grandes perseguições religiosas, não obstante a grande diversidade religiosa, né? Teve a cena da escravidão. Então eu fico sempre me questionando se isso também não tem alguma influência com respeito a questões que por vezes ainda são importantes de eu, como espírito, trabalhar. Mas a grande questão é que nós estamos em grupo, em coletividade, e sempre há algo que precisamos fazer nessa nossa influência social, mas evoluímos individualmente. Isso não quer dizer que eu sou autossuficiente, dependo apenas de mim e não estou nem aí para os outros e o que eu decidi tá bom. Como a gente já viu, nós precisamos do laço social para poder crescer e evoluir. Mas isso quer dizer que a salvação é individual, ou seja, ninguém vai receber o título de Salvador para me tirar do protagonismo da minha missão, né? Dessa atuação que eu estou tendo para poder cuidar de mim mesmo. Os outros me estimulam, né? São instrumentos do alto para que eu possa me colocar nas experiências. Por vezes são instrumentos de provação. São instrumentos, às vezes são pessoas que também estão às voltas com os seus conflitos, que colocam pedras no meu caminho para que eu possa saber o que fazer com essas pedras para construir o meu castelo com bases fortes, né? Então, isso é interessante. E dentro desse contexto vem a segunda pergunta, né? Como que eu posso conseguir fortalecer o meu espírito com esses valores morais, preparando-nos para o dia a dia? Um momento é esse, as pausas do nosso cotidiano atribulado para pensar nas questões de espírito, porque esse momento é um momento de alimento, em que a gente está reflexionando com respeito à filosofia moral de Jesus, lembrando desse espírito imortal que todos nós somos, dos recursos que a gente já tem para poder enfrentar com tolerância, com resignação, com coragem, com entusiasmo, as tribulações do nosso dia, para quando a gente chegar na prova, partir para a prova prática, né? Aqui só estão sendo esses momentos de aprendizado e de partilhas que a gente tem. E sem se colocar com medo, porque, como o Marquito falou, a gente tem emoções primárias que são irrefreáveis.
Eu não posso evitar sentir medo, né? Não posso evitar sentir tristeza, mas eu posso trabalhar essas emoções para que elas se expressem de um modo agregador ao meu comportamento. Primeiro, respeitando que essas emoções são válidas e considerando o espaço propício para que elas possam se manifestar. Porque isso me faz humana, né? Isso me faz um ser em evolução. Segundo, eu posso, através disso, perceber a importância de olhar para o meu mundo emocional, com o objetivo de que eu possa caminhar cada vez mais para esse processo de individuação que a gente fez. A gente não faz isso elegendo uma supremacia da inteligência ou da razão sobre as nossas emoções, mesmo porque a inteligência também pressupõe o uso harmonioso, né, não negligenciado das nossas emoções. O nosso cérebro, embora a medicina divida em 2 hemisférios, ele não funciona muito bem descolado um hemisfério do outro. É um conjunto de esforços, então razão e emoção precisam estar sempre de mãos dadas para que nós possamos despertar para essas nossas potencialidades e colocar na prática, o que significa não fugir das propostas que a vida faz. Se alguém nos ofende, a lição do momento é entender aquela ofensa como um retrato do nosso ofensor. Se o outro nos faz esperar, a lição é tranquilidade e paciência, porque naquele momento eu não posso fazer exatamente o que eu quero e eu preciso deixar que o tempo se encarregue das coisas. Se eu não estou sendo compreendida no meu círculo familiar, profissional, social, a lição é de tolerância para com as opiniões do outro. Cada experiência vai nos dar uma lição, que ao invés da gente se opor contra, precisa acolher e se colocar nessa posição de aprendiz para poder daí crescer, né? Obrigado, Patrícia. Luiz mandou uma mensagem aqui para mim sobre uma pergunta que veio. Podemos crer em espíritos sem ver os espíritos? Será que você poderia tratar? E depois eu vou passar a última rodada de pergunta para Marquito, né? E também para você, tá bom? Então, daqui a pouquinho nós já estamos encerrando. Essa pergunta é internacional, viu? Ela vem em castelhano. E eu estou vendo aqui que ele tem mais, ele colocou mais questões aqui, né? É Pedro Rocha. É uma questão interessante que nos lembra o discípulo Tomé, né? Aquele que foi experimentado a crer sem ver, né? O Cristo, na sua sabedoria incopiável, na sua pedagogia exemplar, depois da cena da ressurreição, ele reaparece para os espíritos, ou melhor, reaparece para os discípulos, né? No seu corpo espiritual. E em alguns momentos, quando ele faz isso entre os seus apóstolos, por 2 vezes, se eu não estou enganada, Tomé não está presente. E Tomé titubeia, não querendo provas para crer realmente que ali estava diante do Mestre ressurrecto. Até que Jesus lhe apresenta, né, simbolicamente, as marcas das chagas para que ele se convença. Então é possível crer naquilo que a gente não vê, plenamente possível, porque o exercício de fé é muito mais de fidelidade, de sentir, de saber, um saber íntimo, que não necessariamente passa pelo cognitivo, pela racionalização, pelo intelectual, mas que é muito mais de sentir como espírito imortal. Isso não é nada de místico, no sentido de eu precisar ter uma visão paranormal para poder me dar conta daquilo, ou de ter uma intuição super aguçada para realmente crer nessa existência. Quando Kardec, por exemplo, na introdução, começa a dar as bases, na introdução de O Livro dos Espíritos, começa a dar as bases da doutrina, ele, que era cético, começa a se questionar sobre aqueles efeitos inteligentes que com certeza deveriam ter uma causa igualmente inteligente. Então talvez ele seja o melhor exemplo disso, né, dessa possibilidade.
de crer sem ver, através da análise, né, e desse sentimento inato em cada um de nós, que somos espíritos imortais, pela logicidade, né? A logicidade que ele apresenta em questões, por exemplo, se não houvesse reencarnação, como nós poderíamos equacionar isso com a justiça divina, né, com esse Deus soberanamente justo e bom, sendo que há pessoas que desencarnam no auge dos seus 100 anos, ou mais de 100 anos, e outros que desencarnam horas após de nascer, né? Para onde iriam eles? Para o mesmo lugar? Qual a oportunidade que eles tiveram dessas experiências que a gente está discutindo aqui, que são tão importantes para esse processo de amadurecimento? Como explicar as ideias inatas, a capacidade de algumas crianças de 2, 3 anos, né, tocarem peças dificílimas de Mozart, de Beethoven, Bach, no piano ou qualquer outro instrumento, sem terem tido aulas prévias, não houvesse, né, essa sabedoria. Então, é lógico que assim, há muitas razões para crer e para descrer, mas aqueles que estivermos com boa vontade suficiente para ver essas razões para crer, saberemos, né, no íntimo de nossos corações. Em relação a essas crianças que você falou, não sei se você já ouviu falar de Akiane. Hoje ela já tem mais de 20 anos, né? Ela começa a desenhar e a pintar com 4 anos. Ela toca piano, é poetisa, né? Pinta, ela inclusive pintou um quadro de Jesus, né? Bom, deixa eu chamar Marquito aqui. A nossa última rodada de perguntas, Marquito. Deixa eu colocar aqui. Luiz. É correto afirmar que quando começo a me identificar como espírito, começo também a me desinteressar das coisas do mundo? Essa eu já respondi anteriormente. Eu já juntei e não, desculpe. Não é que eu cliquei errado aqui, rapaz. É que embolou aqui, tem tanta pergunta agora aqui que eu me perdi aqui. Bom, durante essa nossa trajetória evolutiva, onde se encaixam os elementais? Essa pergunta, Marquito, se você quiser, a gente pode passar para outra, né? Porque ela até foge um pouco da questão. Mas eu posso responder fácil. Eu só vou pedir que eles abram o Livro dos Espíritos na questão 103, que é na ordem e classe dos espíritos. E que aí ele vai achar essa resposta são espíritos levianos, né? Então, terceira ordem, 9ª classe, você vai encontrar o esclarecimento sobre esses espíritos elementais, são os espíritos da natureza, mas eu digo o seguinte, acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com nossos servidores. Então, eu só ia dizer isso, porque eu vi aqui, mas a dica é essa. Tem essa daqui que é interessante, olha só. Contratamos plano de saúde para o corpo, né? O conforto é para o corpo. As pós-graduações são para o corpo. E para o espírito, o que poderíamos buscar? Eu digo que a maior solução para toda a humanidade, para o ser, está descrita em trabalho no bem. Que você pode trabalhar aí? Amor ao próximo, caridade, misericórdia. Então, a maior dica para essa pós-graduação, ou para esse plano de saúde, para reconhecendo-nos como espírito, trabalho no bem. Ok, Marcos. Nós agradecemos. Marquito, por favor, se você quiser fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade, porque nós já avançamos aqui muito no tempo, né? E aí nós vamos partir já para os passes. Logo em seguida, após sua fala, vou liberar também para a Patrícia aqui fazer suas colocações. É engraçado que nós estamos considerando o tempo do estar, que se fôssemos considerar o tempo do espírito, isso é apenas 1/1000º do tempo que temos. Mas estamos na carne, e o respeito ao tempo é necessário. Eu digo gratidão. Primeiro, gratidão por falar sobre a doutrina espírita, por podermos trazer Jesus, podemos buscar a consciência do que somos e não do que estamos. Porque quando registrarmos em nossa mente, em nossos corações, e pudermos atribuir aos nossos sentimentos mais puros a essência do que somos, veremos um mundo feliz.
Não traremos à Terra nosso lar como algumas pessoas gostariam, mas traremos um mundo perfeito, que mesmo na carne possamos experimentar a essência, o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade. Então, rogo para que todos nós possamos nos aperfeiçoar como espíritos que somos. E em breve estaremos galgando ao patamar de espíritos felizes, de espíritos puros. Isso é garantido para todos nós. Muita gratidão a todos que participaram, a que puderam prestigiar esse evento da Casa da Fraternidade. 35 anos não são 35 dias. É uma jornada toda percorrida aí, e que tenhamos muito mais a percorrer, e me coloco à disposição, não para mais 35 anos, que eu não sei se eu vou chegar lá, mas pelo menos a um tempo mais próximo. Ok, Marco. Muito obrigado, viu? Obrigado em nome da Casa da Fraternidade pela sua participação. Aí você voltou a cutucar novamente, né? O que eu tinha questionado antes para a Patrícia, né? O devir, você vai falar do devir aí. Sem falar do devir, você falou do devir. Mas, muito obrigado, viu? Patrícia, por favor, faça suas considerações finais, pode ficar à vontade, viu? E em nome da Casa da Fraternidade também eu te agradeço. Oh, eu que agradeço. Faço das palavras de Marco também as minhas. Gratidão por essa oportunidade maravilhosa, né? A gente geralmente sempre tem alguma expectativa nesses trabalhos que a gente se envolve, mas hoje com certeza superou e muito, né? Um evento muito leve, muito participativo, e o quanto é importante isso para todos nós que estamos aqui nesse processo de evolução. Tem uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. O homem no mundo, no item 10, de um espírito protetor. E num trechinho, ele vai dizer assim: sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Vamos entender isso como meta, a fim de que a gente também possa perdoar os nossos vacilos e os nossos tropeços do caminho. Mas dentro do possível, vamos sempre viver com as pessoas, nas situações que a gente tem, confraternizando, conversando, dançando, nos divertindo, né, nos envolvendo nas questões que são do nosso interesse, como personalidades que, por enquanto, estamos, mas pensando sempre nas proposições do espírito imortal que verdadeiramente somos, para que em cada uma dessas experiências a gente possa lograr êxito de nos apoderarmos cada vez mais desse eu espírito que está evoluindo nessas experiências, né? É lógico que a gente tem um balizador muito importante, que é a nossa consciência. A lei divina está nela, como o Marquito considerou logo no início. Então isso visa nos dirigir pelo amor e para o amor em qualquer atividade que a gente se dedicar. Então que Deus nos inspire e proteja, e que nos mantenhamos sempre com perseverança e caridade. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, então, mais uma vez, obrigado a vocês. Gostaria de agradecer a todos que estão participando e também pedir desculpas, porque nós não deixamos algumas questões sem ler, né, sem tratar, mas em função já do tempo que nós passamos. E é um agradecimento muito grande a todos que estão participando por esses 35 anos, né, e uma causa onde o nosso mestre maior que é dirigido para ele, né? Então, esses 35 anos são dirigidos ao Mestre Jesus, né? E Dona Noélia veio fincar essa bandeira aqui, não somente na Casa da Fraternidade, mas também na COBEM, lá em Brotas, né? E agora nós vamos passar para a nossa segunda parte, nós vamos colocar o passe virtual, e lembrando que amanhã, às 9 horas, nós teremos o Espírito Imortal no Mundo, com Elmo Costa, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, Patrícia, obrigado, Marco, tá? E até breve. Obrigado a todos que estão participando, hein? Até a próxima. Vamos
vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz. E voltamos. Oi, gente, muito obrigada. Ainda está encerrando. Eita! Nós aqui agradecemos. Pô, está ao vivo ainda aqui. Não tem problema. Não consegui cancelar, não. Não encerrou, não? Não estou conseguindo, não. Está indo. Já